Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola. Hoje, primeiro dia da semana, dia do Senhor. E nós já estamos com a nossa escola no ar. Para você que está conosco, nos assistindo, Deus abençoe. Amém? E nós estaremos hoje tratando de um assunto final, que é exatamente, o pastor Ed já está aí, glória a Deus, Deus abençoe, meu irmão. Encerrando o assunto, como conhecer o Senhor e servi-lo, não é? Que conhecer o Senhor é um privilégio e servi-lo é uma bênção muito grande para as nossas vidas, amém, queridos? Então nós já vamos orar para pedir as bênçãos do Todo-Poderoso sobre esta escola, para você que já entrou, para você que ainda vai entrar, que as mãos do Pai estejam sobre nós nesse dia, que é o dia do Senhor, não esquecendo que logo mais temos os cultos presenciais, algumas igrejas já têm os cultos pela manhã também com a escola, e aqui estamos para
estarmos ministrando para você essa palavra tão gloriosa, que é como servir o Senhor e servi-lo. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, entramos na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Primeiramente te pedimos que perdoe as nossas faltas em pensamentos, palavras e obras, Pai. Ó Deus, te agradecemos a noite de paz que nos concedestes, também uma semana que encerrou, e esta que se inicia hoje, dá-nos sabedoria nela para entrar, para sair, para falar, para ouvir, que em tudo possamos glorificar o Teu nome. Te peço as Tuas bênçãos para aqueles que estão conosco. Já está o pastor Wesley, abençoa o Teu servo, a saúde dele, Tu sabes que ele está um pouco enfermo da garganta, mas o Senhor é poderoso para restaurar a sua saúde. Abençoe o seu lar, sua esposa, toda a nossa família, Pai, para que possamos estar sempre na Tua presença, buscando a Tua direção, fazendo a Tua vontade, Pai. Agora abençoa a nossa nação brasileira, os governantes, aqueles que estão com a responsabilidade de dirigir esta nação, Pai. A Tua palavra diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Que bom a nação que reconhece o seu Criador, que busca a sua direção em tudo que faz. Se te peço as Tuas bênçãos para o nosso Brasil e para os nossos governantes. Também para a Tua igreja, Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Dá que possamos ter uma vida de testemunho, uma vida que está de acordo com os preceitos do Senhor, buscando conhecer e fazer a Tua vontade, Pai. Agora eu peço também a Tua bênção no estudo que vamos ministrar, encerrando esse tema hoje, ó Pai, e nós já oramos e agradecemos em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, e eu já vou te convidar para cantarmos o hino oficial da nossa escola, 545, do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor? Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Ó, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Ó, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Bem-vindo todos. Está o diácono Dilson Fernandes dos Anjos, sempre presente. Um abraço, querido. Deus abençoe.
Hoje estaremos encerrando a nossa aula que trata do tema como servir, como conhecer ao Senhor e servi-lo. Amém? Então eu quero já fazer uma pequena introdução, exatamente meditando no capítulo 17 do livro de João, 17 no versículo 3, que diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Louvado é o Senhor. Aí está o Edmilson de Matos Medeiros. Bem-vindo, querido, Deus abençoe. Então, conhecer a vida eterna, conhecer ao Senhor e servi-lo, não é? A palavra conhecer é usada 50 vezes no Evangelho de João, mas nem sempre com o mesmo significado, não é? Então, vamos lá. Na verdade, existem 4 diferentes níveis de conhecimento de acordo com João. Vamos primeiro. O primeiro é o nível mais baixo, é simplesmente saber um fato. 2. O nível seguinte é compreender a verdade por trás desse fato. No entanto, você pode conhecer você pode conhecer o fato e a verdade por trás dele e ainda assim está perdido em seus pecados. Vamos para o terceiro nível. O terceiro nível implica relacionamento. Conhecer, neste caso, significa acreditar em uma pessoa e se relacionar com ela. Esta é a forma de conhecer que é usada em João 17,3. Vamos concluir com o 4. De fato, na linguagem original, conhecer é também usada no relacionamento mais íntimo entre um homem e mulher, como está em Gênesis 4:1. Então a nossa lição hoje estará abordando conhecer quem é o Senhor para mim, quem é o Senhor para você. Como é que você vê, você lê a Bíblia, você lê e conhece as histórias registradas no Antigo Testamento? E eu quero trazer para a nossa reflexão agora um louvor de uma saudosa cantora que é Regina Mendes. Regina Mendes era uma cantora, né, já dorme no Senhor, mas ela tem um louvor muito interessante sobre o Senhor Jesus. Vamos ouvi-la? E depois nós vamos estar continuando o assunto. Vamos lá. Ao Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, Jesus, o verdadeiro Deus. Glória a Deus. Oh, glória! Ele é o grande Senhor, aquele que é, aquele que é, o que é de vir. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande Deus. Paulo Roberto, pastor Paulo Roberto, a paz do Senhor, bem-vindo, querido, Deus abençoe.
Aqui é uma gravação de 1996, o som está um pouco assim, porque nós estamos tirando o lançamento desse louvor, né? Rosival Nascimento, um abraço, querido. Um abraço da Isabel. Glória a Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Glória a Deus por isso, não é, querido? Nós agora já vamos estar entrando no nosso assunto, né? Ele está... Hoje, como dissemos, vamos estar encerrando este nosso estudo e eu espero que você tenha sido de fato muito abençoado. Ele está na nossa lição 22 da nossa revista da Giorbe. Está aqui a revista da Giorbe, a número 19, está à sua disposição no nosso escritório. Amém? E há muitas informações nessa revista. As primeiras lições do pastor Emanuel Santos, nosso vice-presidente, primeiro vice-presidente, foi quem escreveu 10 lições, e da 11 a 26 esse pequeno servo deu uma cooperação a pedido do nosso presidente, pastor Ademir Chaves. Então está aí. Mas hoje, então, como dissemos, nós vamos estar encerrando a nossa lição. Vamos lá, vamos ler o texto básico que está lá no Salmo 139, dos versos 19 a 24, esse é o Salmo de Davi, né? Davi que expressa com muita experiência pessoal, não é? Quando ele fala que não tem como nos esconder do Todo-Poderoso. Davi foi um homem que conheceu o Senhor de perto. Ele chegou a ser contado na palavra, está lá quando Paulo dá o seu testemunho no capítulo 13, e no verso 22 ele vai falar que quando Saul saiu, Deus levantou a Davi e diz: Davi, um homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. Que maravilha, não é, queridos? Saber um homem, é o nosso dever buscar conhecer a vontade de Deus. Obviamente que a vontade de Deus está expressa na sua palavra, né? E levar o povo também a conhecer o Senhor. Vamos lá. Ele aqui no verso 19, ele usa uma expressão bem forte. Olha o que ele diz: quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afaste-se de mim os assassinos. O verso 20, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Que pena, não é? O ser humano se rebelar contra o Senhor. Daí Joabe Silva, um abraço, querido, bem-vindo. Rebelar-se contra aquele que quer e que deu sua vida para nos religar com o Pai, para desfrutarmos desta comunhão gloriosa e necessária. E como disse Agostinho, né, o chamado Agostinho, pelos estudiosos, Santo Agostinho, ele é chamado assim, né, para ti nos fizeste, e a nossa alma está inquieta até que encontre descanso em ti. Deixa eu continuar lendo, verso 20, porém falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? O 22, tenho por eles ódio implacável, considero-os meus inimigos. Agora ele vai fechar o Salmo 139, com o verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas iniquidades. Vê se há em mim conduta, algo que te ofende, e dirige-me
pelo caminho eterno. Desejo do salmista é que Deus sondasse ele, vê se há em mim algum mal, vê se tem em mim alguma coisa que está entristecendo o teu espírito. Agora ele diz, e guia-me pelo caminho eterno. Agora a nossa lição devocional está em Jó 42, 1 a 6. Naquele diálogo de Jó com Deus, não é? Coisa interessante, quando o Senhor identificou Jó, disse assim, não há na terra um homem semelhante a Jó. E ele dá as 4 qualidades que eu e você devemos buscar, desejando possuí-la. Sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ó, queridos, com essas 4 qualidades, com certeza você vai se aproximar mais de Deus e agradá-lo. Então aqui diz assim, 42, 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Agora ele diz, quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Agora Jó continua, escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E finalmente o texto áureo da nossa lição de hoje, que é sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Nós vamos fazer agora uma introdução, não é? Vamos lá. O conhecimento de Deus jamais pode ser algo que acontece uma única vez e pronto, não é? Aí vem à minha memória a palavra de Oséias, né? Quando ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Continuando, muito pelo contrário, deve ser algo que aconteça diariamente, fruto do nosso relacionamento com Ele, através da leitura da palavra e da meditação e de comunhão com o Pai. Não é? Quando você abre as Escrituras, você fala com Deus na oração. E depois você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo abre o teu entendimento, aí você se deleita, não é, com a palavra do Senhor. Então, continuando, muito pelo contrário, deve ser algo que aconteça diariamente, fruto do nosso relacionamento com Ele, através da leitura da palavra, da meditação, da contemplação, da oração e dos momentos de comunhão diante do Pai. Dentro de todos nós existe um forte desejo de ser conhecido e de conhecer outros. A pessoa mais importante a conhecer é o nosso Criador. Mas como conhecê-lo? Então nós estamos hoje fechando esse estudo e vamos captar cada ponto dessa aula hoje. A pessoa mais importante que você precisa conhecer é o teu Criador. Na verdade, Jesus ensinou que a vida eterna não é apenas um período de tempo, é um relacionamento. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como devemos estar ansiosos por prosseguir, por conhecer. Porque quando você conhece uma pessoa, você a conhece de fato, você pode falar muito a respeito dela. Você sabe o que ela gosta ao levantar, ao deitar, ao passar o dia, porque você convive numa intimidade com ela, não é isso? Vamos lá. Um ingrediente importante para conhecer verdadeiramente a Deus é encontrado no que Deus revelou sobre si mesmo na Bíblia. Quando nós lemos lá em Atos 17, 27 a 28, está assim, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem encontrar, ainda que não está longe de cada um de nós, não está longe de cada um de nós,
porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, porque somos também sua geração. Nele vivemos. Imagine o ser humano que desconhece a existência de Deus, não é? Às vezes até se fecham para as coisas de Deus e esquecem que a única maneira de você conhecer a Deus é através de Jesus. Jesus chegou a dizer, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, se você não crê em Jesus, se você quer ir direto ao Pai, é como se você pulasse o único acesso a Deus, não é? Porque o nosso acesso a Deus é através de Jesus. O que ele disse lá em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Há religiões que dizem assim, eu vou para Jeová porque Jeová é maior. Uma vez eu conversava com o Russelita, que é conhecido como Testemunho de Jeová, que tinha vindo para Jesus, e ele disse para ele, você foi salvo pelo gongo, meu amigo. Essa expressão, né? Quando o gongo bate, que a luta para e alguém que está perdendo pode até se recuperar. E ele falou, mas por quê, pastor? Porque sem Jesus você nunca irá a Deus. Jesus fechou a questão. Se você não conhece seu filho, não conhece seu pai. Se você não vai para Jesus, você nunca vai chegar a Deus. Essa grande religião chamada Testemunha de Jeová. Já imaginaram? Eles pregam que eu vou ao Pai porque o Pai é maior. Mas acontece que o Pai entregou tudo nas mãos do Filho. Só o Filho, está lá em 2 Coríntios 5,18. Deus estava em seu Filho Jesus, reconciliando o mundo consigo, não lhe imputando os seus pecados. E por que ele pode fazer essa ligação? Por que você consegue chegar a Deus através dele? Não é? Porque ele pagou o preço dessa reconciliação. O homem não tinha como se chegar a Deus. Lá em Jó, no capítulo 9, versículo 2, é como se Jó fizesse assim, como pode ser um homem justo diante de Deus? Ninguém, mas ninguém mesmo pode ser justificado, nem pelas suas obras, nem pela sua religiosidade, nem pelas suas abstinências, nem pelos seus sacrifícios. Nada o homem pode fazer para chegar a Deus, a não ser através de Jesus. Porque para Deus aceitar um sacrifício, para que o teu pecado fosse expiado, foi preciso que um sangue sem mancha, sem mácula, fosse derramado em seu favor. Esse pagamento não poderia ser feito a não ser pelo próprio Filho de Deus. Ele, quando disse, Pai, está tudo consumado, ele tinha operado a obra salvífica para toda a humanidade. Só ele, não há outro nome. Vamos comentar isso daqui a pouco. Qual é o nosso problema? O nosso problema é a nossa pecaminosidade. Somos todos pecadores, está lá em Romanos 3. E não alcançamos o padrão de santidade exigido para ter comunhão com Deus. Nós mudamos a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Está lá em Romanos 1:23. Portanto, conhecer verdadeiramente a Deus, devemos primeiro conhecer o nosso pecado e arrepender-nos dele. Está lá no livro de Atos 3:19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então é a presença do Senhor na vida do homem que pode trazê-lo de volta para o Criador. E isso você precisa de estar muito atento. Amém, queridos? Vamos lá. Ao nos afastarmos do pecado, devemos nos voltar para Jesus Cristo, o único Salvador do pecado. Somente em Jesus está a salvação. Está lá em Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva. Meire Oliveira, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Então, sem Jesus não dá.
não é? Como Regina Mendes cantou, ele é o alfa e o ômega, foi o primeiro e o último, o único que dá condições ao homem de se chegar a Deus. E que bênção gloriosa que a humanidade tem, né? Daí a necessidade de nos esforçarmos para tornar o Senhor conhecido. Vamos lá, continuando a nossa aula. Recebemos Jesus pela fé, e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A morte e ressurreição de Jesus proporcionaram o perdão dos nossos pecados, e só Ele é o caminho para o conhecimento pessoal de Deus, como está lá em João 14, 6, que já lemos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus nos revelou quem é Deus. Por isso, para conhecer a Deus, devemos olhar para Jesus. Como ele disse lá em João 17, 6. Quem me vê a mim, vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então está aí. Cada obra que Jesus fez foi em obediência ao Pai Celestial. Está lá em João 5,19. Cada palavra que Jesus falou veio diretamente do Pai. Está lá em João 12,49. Para conhecer a Deus, devemos conhecer a Jesus. E o Verbo se fez carne e esteve entre nós. Já há mais de 2000 anos, deu sua vida na cruz, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou e está à direita do Pai e intercede por nós. Outro ingrediente importante para conhecer verdadeiramente a Deus é ler a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui está, não é verdade? E elas têm acesso, e você tem acesso a ela, não é isso? Você não precisa se preocupar. Louvado é o nome do Senhor. Amém, queridos? Na Bíblia, temos a revelação de Deus sobre o seu caráter, suas promessas e sua vontade. Como conhecer a vontade de Deus? Lendo a sua palavra. Amém? Através da Bíblia, sabemos que Deus é compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Está lá no Salmo 86, verso 15. É através da Bíblia que sabemos que Deus é grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Está lá em Deuteronômio 10, 17. Louvado seja o nome do Senhor. É através da Bíblia que sabemos que Deus é o Rei eterno, imortal, invisível, digno de honra, de glória, pelo século dos séculos. Está lá em 1 Timóteo 1,17. Conhecer verdadeiramente Deus também vem através do nosso compromisso de obedecer ao que lemos nas Escrituras. Serão justificados não os que ouvem a lei, mas os que praticam. Não é? Jesus, quando terminou o Sermão do Monte, ele fechou com aquela palavra gloriosa, né? Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O vento, a chuva, tudo veio sobre a casa e ela não se abalou. Porque quando você pratica essa palavra, ela está enraizada na tua vida e você está ligado com o Senhor por conhecê-lo e viver em comunhão com Ele. Não é isso? Mas ele também concluiu, mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. O vento, a tempestade veio, o rio correu e a sua casa desabou. Às vezes pessoas que nós achávamos que era o nosso exemplo para nós seguirmos, de repente às vezes patifada, voltando para o mundo, esquecendo, né, das vitórias que Deus lhe deu quando caminhava com o Senhor. Mas queridos, você não deve ser assim. A palavra de Deus não é só um livro para conhecimento, é um livro de instrução. Neuza Fernandes, a paz do Senhor, bom dia, minha irmã, bem-vinda, Deus abençoe. Então, conhecer verdadeiramente a Deus também vem através do nosso compromisso
em obedecer quando lemos a sua palavra. Fomos salvos pelas boas obras, Efésios 2:10, e ao obedecermos ao Senhor, tornamos-nos parte do plano de Deus de continuar a revelar-se ao mundo. Somos o sal e luz nesta terra, está lá em Mateus 5, 13 e 14, concebidos para trazer o sabor de Deus ao mundo e servir como uma luz brilhante no meio das trevas. Sim, e essa luz que você irradia de você é o conhecimento da palavra do Senhor. Está aí Maria Nery, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Não é? Porque não adianta você dizer que é cristão, você tem que ser. Mas para você ser não é o que você fala, nem o que você aparenta ser, mas é aquilo que você é. Não é? Porque Deus trabalha o nosso caráter para fazer de nós uma nova criatura. Amém? O próprio Jesus deu a maior importância a amar a Deus com tudo que somos e amar ao próximo como a nós mesmos, como está lá em Mateus 22, versos 37 a 40, onde nós aprendemos do Senhor os 12 mandamentos principais: a Deus amar sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Vamos lá. Esses são os 3 ingredientes principais para conhecer verdadeiramente a Deus. E claro que aqueles que conhecem a Deus também estarão comprometidos com a oração, a comunhão com outros crentes, a adoração sincera e a caminhada no Espírito. Amém, queridos? Porque é isso mesmo aí, né? Aí está Abnel Almeida Prata. Bem-vindo, querido. Deus abençoe. Vamos continuar. Jesus ensinou seus discípulos sobre o Espírito Santo, contrastando a ignorância do mundo sobre ele com o conhecimento dos discípulos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 17. Quando o Senhor estava para partir, ele disse aos seus discípulos: eu vou e enviarei outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então o Espírito Santo, que é conhecido como Paráclito Divino, aquele que veio está com o crente para fortalecê-los. Quando Jesus preparou os seus discípulos, foram 3 anos e meio de instruções, não é? E ele deixou muito claro para eles: vocês ficam em Jerusalém até que sejais revestido de poder, que era o Espírito Santo que viria sobre eles. E aí então ele disse: vocês então, lá no capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos, que o Espírito Santo desceria sobre nós e nós seríamos suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Através do Espírito de Deus que temos, o Espírito de adoção, baseado no que clamamos Pai, né? Quando a palavra Abba, que é uma palavra aramaica, que tem o sentido de paizinho, aquela intimidade, né? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando lemos lá em Romanos 8, 15 a 16, nós vemos com que intimidade precisamos estar próximos de Deus, e isso fazemos através do seu Espírito Santo. Através de Cristo e da habitação do Espírito Santo, as nossas vidas podem ser cheias de Deus e podemos experimentar a alegria de conhecê-lo verdadeiramente, não é, irmãos? Temos aquela vida, né? É claro que a Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, ele quer que nos conservemos separados do mundo que jaz no maligno, com suas práticas, com seus ensinamentos, com as suas ideias, não é? Porque aquele que veio matar, roubar e destruir, o trabalho dele é separar a criatura do Criador. Mas o Espírito Santo veio nos unir com o Pai, e isso através de uma vida de santidade. Uma reflexão sobre como provamos que conhecemos o Senhor. Vamos lá? Vamos fazer agora um autoexame em nós mesmos.
Assim, o conhecimento de Deus não é algo nocional, é nocional mesmo, relativo à noção, à ideia conceitual, ideal, conhecimento intelectual que se aprende dos livros, mas em experiências transformadoras da vida que nos conduzem a ser moldado ao seu caráter divino. Isso é uma coisa muito interessante, queridos, que às vezes as pessoas são recheadas de doutrinas e muitas vezes de homens, porque a doutrina que não estiver baseada aqui nesta palavra, ela não passa de ideias, não é? Porque hoje já se chama a hermenêutica denominacional. Cada denominação tem a sua hermenêutica, mas nós temos que sim termos os nossos princípios, os líderes têm a sua direção, tudo bem, mas não esqueça que só a palavra, só a fé, só a graça, só Deus, não é? E só a fé pode nos, de fato, levar à presença de Deus. Vamos dar um passeio nas Escrituras. Como fomos criados e como estamos. Lá em Eclesiastes 7:29 está escrito: vede isto, tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas invenções. Infelizmente, né? Quando Deus criou Adão e criou Eva e os colocou no jardim do Éden, ele mesmo disse: façamos o homem, quando diz homem é humanidade, o homem e mulher, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas essa imagem, essa semelhança, elas foram deturpadas porque o homem tem se afastado de Deus, né? Aí está Adriano Braga Almeida, bem-vindo, querido, Deus abençoe, louvado é o Senhor. Então, queridos, o que Jesus veio fazer? Jesus veio recuperar essa comunhão. Lá no livro de Lucas 19, versículo de número 10, aquela experiência na casa de Zaqueu, né? Jesus termina no verso 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus não perdeu o homem se perdeu e se distanciou de Deus. Mas vamos lá, vede isto, tão somente achei, foi o que disse Salomão, escreveu o livro de Eclesiastes 7:29, que Deus fez ao homem reto, mas os homens buscaram muitas invenções. O versículo nos lembra que Deus nos criou de forma única e com um propósito, mas também nos mostra que somos falíveis e limitados em nossa compreensão, não é isso? Quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, o homem era perfeito, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Zilda Santos Oliveira, bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe, prazer tê-la conosco. Deus fez o homem perfeito, o homem era aquela perfeição de Deus, ele foi feito em imagem e semelhança de Deus. Não é a aparência que Deus está falando, mas é o tudo, seja a aparência, seja o caráter, enfim, o homem foi feito perfeito, né? E em termos bem simples, né? Em termos bem simples, ter a imagem e semelhança de Deus significa que fomos feitos para parecermos com Deus. Parecer com Deus. Isso é uma coisa muito interessante, irmãos. Porque eu pergunto, será que nós estamos de fato, vamos dizer assim, exteriorizando essa aparência de Deus? Será que quando as pessoas veem o Gênesis, vê Deus? Será que uma pessoa, quando vê cada um de nós que estamos nessa aula, vê Deus? Porque é isso que Deus nos fez, para sermos sua imagem, sua semelhança e andarmos também como Ele andou. Só Jesus pode nos transformar e restaurar, como registra 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, olha só, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vejamos o trabalhar de Deus da restauração do homem ao seu estado em que foi criado. Quando nós lemos Malaquias 3:3, está escrito assim: e assentar-se-á, afinando
e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como a prata. Então o Senhor trarão a oferta de justiça. Não é de qualquer maneira que nós vamos entrar na presença de Deus. Irmãos, isso nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes vamos à presença de Deus com o coração amargurado. Vamos para a presença de Deus com ódio no coração de alguém, pessoa. Alguém me faltou com respeito, alguém me ofendeu. Então fica aquela amargura. Por isso é que Jesus, quando nos deu instruções de como viver neste mundo, ele disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, orai pelos que vos caluniam e vos perseguem. Como isso? Essa é a imagem de Deus. Vocês já imaginaram na vida de Jesus aqui, quando veio nos trazer a salvação e nos unir com o Pai? Linda Costa, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Como é que ele veio? Como ele foi? Ele começou a sofrer no nascimento. Ele já nasceu debaixo de opressão, não é? Perseguido, Herodes o perseguiu. Depois os judeus o perseguiram também. Já lá ele, nos seus sermões, na sua meditação, um daqueles chegaram: nós temos por pai Abraão e não somos filhos de prostituição. Isso estava na mente de alguns que não tinha ou não cria no nascimento virginal de Jesus, no nascimento por improvidência e intervenção do Senhor Deus na vida de Maria para trazê-lo ao mundo. Então achavam que, sem explicação como ele nasceu, por certo ele era um filho de prostituição. Que coisa tremenda. Então ele sofreu. E até o momento em que ele toma a cruz para pagar finalmente a grande dívida da humanidade, ele levou aquela cruz sendo chicoteado, até não aguentar mais e desfalecer, apareceu alguém para lhe ajudar. Na hora que ele estava crucificado, ali ele sofreu, não é, o escárnio, o desprezo. Que coisa tremenda, não é? O quanto ele sofreu depois de todo aquele sofrimento. Olha só o que ele vai fazer. Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles fazem. Ele estava cônscio da sua missão, que era salvar o perdido. Então não deixou que nada que fosse repulsivo entrasse no seu coração, porque ele é Deus perfeito e ele quer que eu e você sejamos também. Elzira e Osias, a paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Então, nós temos que ser imitadores de Cristo. Paulo chegou a dizer: sejam meus imitadores. Começou de Cristo. Às vezes alguém quer imitar em coisas superficiais, mas ali ele está falando em tudo. Jesus perdoou aqueles que o mataram, aqueles que o feriram, aqueles que, enfim, ele abriu a porta do céu para todo mundo. Quando ele diz perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, nós os cristãos temos que ter essa prática em nós. Sabe por quê, queridos? Eu gosto de Colossenses, no capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra, porque as vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. E quando Cristo se manifestar, então nos manifestaremos em glória. Então, queridos, precisamos entender. Júnior Domingo de França, bem-vindo, querido, Deus abençoe. Então precisamos entender que eu estou aqui numa missão, você está aqui numa missão. Quando você aceita Jesus, você entra para o quadro, não é, daqueles que vão servir. O Senhor Jesus disse para os discípulos: por causa do meu nome, vocês serão odiados de todas as gentes. Então nós temos que nos preparar para ser odiado, mas não revidar, amar, perdoar e ajudar. E entrar na presença de Deus purificado. É muito interessante que quando nós lemos esse texto aqui, de assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Gosto muito daquele conto, muito interessante. Conta-se que uma irmã quis saber como a prata era purificada, e visitando o Orives, que trabalhava na purificação da prata, que ao levá-la ao fogo a uma temperatura de 990 graus Celsius, assistia como ia sendo purificada. E como ele não tirava os olhos da prata enquanto acontecia o processo da purificação,
segundo os entendidos, consta a prata no seu estado brutal tem muitas impurezas. E ela perguntou por que ele não tirava os olhos da prata enquanto era purificado, e ele respondeu: se eu tirar os olhos dela, ela pode passar do ponto e se perder. E ela ficou pensando, mas como é que ele sabe que ela está no ponto? E ela pergunta. E ela lhe perguntou: como o senhor sabe que ela está no ponto? E ele respondeu: quando eu vejo a minha imagem nela. E ela entendeu por que passamos por tantas provas em nossa caminhada cristã, como registra Romanos 8, 28 a 29. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então as provas, as perseguições, as lutas e tudo que passamos neste mundo, vamos ficar ligadinho com o Senhor. Alguém disse com muita razão: tira os olhos da prova e coloca os olhos em Jesus. Como está lá em Hebreus, no capítulo 12, né? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Então é isso aí. Foi pelo reconhecimento desta verdade que, depois de tanto ter discursado aos seus amigos, tentando definir Deus e sua vontade, que já chegou a declarar expressamente a sua humildade e arrependimento. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Glorifique a Deus com as suas ações. Você às vezes dá glórias alto dentro do templo e não deve deixar de dar. Às vezes até o ouvido do outro zomba pelo glória que você dá tão forte, né? Mas você tem que glorificar a Deus também nas tuas ações. Por fim, mais uma forma de servir a Deus verdadeiramente é glorificar a Ele por meio das ações cotidianas. No que você compra, no que você vende, no que você fala, no que você ouve, como você se veste, como você fala, como você age. Deus vai ser visto em você através de toda a sua vida, como disse o salmista: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Vamos lá. Ser uma pessoa cristã vai muito além de ir à igreja ou conhecer toda a Bíblia. O principal é que aqueles que estão ao nosso redor consigam ver Deus por meio de nossas vidas e de nossas atitudes. Olha aí, ver Deus através de nossas vidas e de nossas atitudes. Quando somos um testemunho vivo de quem Deus é e do que Ele pode fazer, estamos servindo a Ele automaticamente. Tornamos-nos embaixadores da palavra de vida. Por isso, é fundamental entender os ensinamentos do Senhor e pedir ajuda a Ele para viver uma vida de devoção e verdadeira adoração. Vamos concluir essa lição de como conhecer o Senhor e servi-lo usando o mapa do site Fale Conosco. Por que precisamos conhecer o Senhor e servi-lo? Vamos lá. Vamos ver os tópicos aqui. Primeiro princípio: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Vou repetir. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Quando nós lemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá, o plano de Deus. Cristo afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, uma vida completa e com propósito. Você tem essa vida? Você está vivendo essa vida? Ou você está embaraçado por todos os problemas que te cercam ou as coisas que te acontecem? Porque se você
não é? Sabe olhar o seu problema, tirar os olhos do problema e colocar em Jesus. Senhor, me dá graça. Que esse pastor que está aqui enfrenta problemas diários, e não é de um ou de uma igreja. Nós somos envolvidos com o nosso ministério. E por que não dizer com esta obra de Deus? Porque Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe para esta obra. Então os meus olhos têm que estar na igreja sede, nas congregações e na obra também. O que eu posso e devo fazer para ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas? Eu tenho esse desejo, não é isso? Vou estar viajando agora no dia 10 de outubro para Minas, para estar lá com os irmãos. Quando chegar mais adiante um pouquinho, vou estar indo para lá no Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu me lembro o nome da cidade. Itaperuna. Vou lá para Itaperuna, passar uns dias com aqueles irmãos que estão nos chamando para ir lá levar um pouco de nossa experiência com ele. Então a visão do pastor Gênesis e da igreja de São Miguel Paulista é uma visão horizontal. Ela não trabalha só voltada para o seu campinho ali, para o seu grupo local, não. Nós temos só em São Paulo, são 10. Fora os trabalhos que, por misericórdia de Deus, Deus tem nos dado a bênção de estarmos cooperando também, para não dizer com toda a obra. Essa tem que ser a nossa visão. Qual é o plano de Deus para a tua vida? Você conhece? Você tem que buscar. Vamos lá. Por que a maioria das pessoas não está experimentando essa vida abundante? Talvez você fala, mas pastor, eu não tenho uma vida abundante. Vamos conhecer esses princípios e procure guardá-los e praticar. Vamos lá. Então, o primeiro princípio, né? Eu vim para que tenha vida e uma vida abundante e completa. Vamos lá. O segundo princípio. O homem é pecador e está separado de Deus, por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Você sabe que o que faz divisão entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Está lá em Isaías 59, Deus, e 59, versículo 2. Como é que está escrito lá? Está escrito assim: o que faz separação entre vós e o vosso Deus é o vosso pecado. Não é isso? Então o homem precisa entender, o homem é pecador. Está lá em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa de sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir seu próprio caminho e seu relacionamento com Deus se desfez. Esse estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, é evidência de que a Bíblia chama de pecado. Você se distancia de Deus. Que coisa tremenda, não é? Deus olha para você e te dá todas as instruções. Está aqui a nossa cartilha. É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Maria Aparecida, Pai do Senhor, querida, bem-vinda. Então nós precisamos de buscar, como fez o salmista lá no 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Vamos lá, o homem está separado, porque o salário do pecado é a morte. Essa separação espiritual, o homem nasce com ela. Alguém diz que a pessoa salva já nasce salva. Não tem base bíblica, não. Para ser salvo tem que estar em Jesus como Salvador e Senhor e nascer de novo, ser uma nova criatura. Ah, mas o meu pastor me ensinou. Seja beriano. Se teu pastor ensinar, pede base na Bíblia. Pastor, o senhor está me dando essa instrução? Não sou contra os ministérios, cada um tem a sua hermenêutica, e Deus os abençoe, não é? Mas a grande verdade é que aos membros, a palavra de Deus diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. E assim sendo, é preciso que você estude a Bíblia, conheça a Bíblia e pratique a Bíblia. E os bereanos, está lá no capítulo 17, eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque ouvia os apóstolos e examinava nas Escrituras para ver se esses ensinamentos eles tinham base na Bíblia. Então, queridos, precisamos de tomar muito cuidado com isso, amém? Vamos lá, Deus é santo e o homem é pecador. Um grande abismo separa os dois. O homem está
continuamente procurando alcançar Deus e a vida abundante através dos seus próprios esforços, vida reta, boas obras, religião, filosofia, etc. A terceira lei nos mostra que a única resposta para o problema dessa separação está aqui. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Não é? Qual é o dever do homem? É temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Onde estão os seus mandamentos? Estão aqui na palavra de Deus. E estão bem explícitos. E mais ainda, Ele nos deu o Espírito Santo, que é o meio de nós aprendermos, de entendermos, vivermos a palavra e poder ensiná-la também. Vamos lá. Ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500. Então, nós vemos aqui que Jesus, não obstante ter pago o preço, ele voltou. Pastor José Menino, um abraço, querido. Deus abençoe você e toda a família e igreja. Então, está aí. Ele morreu, ele ressuscitou, ele pagou o preço. É o único que pode pegar na sua mão e na mão de Deus e unir, como está lá em 2 Coríntios 5,18. Deus estava em seu Filho Jesus Cristo, não é? Reconciliando o mundo consigo, quer dizer, com ele, não lhes imputando os seus pecados. Vamos lá, ele é o único caminho. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separara dele ao enviar seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Mas não é suficiente conhecer essas 3 leis, não. Vamos lá. O quarto princípio chega para nós. Precisamos receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor. A palavra Salvador é aquele que salva, e Senhor é aquele que vai agora dirigir a sua vida. Amém? Você precisa ter isso por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Precisamos receber a Cristo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filho do homem. Você agora é filho de Deus. Você tem que glorificar a Deus e, como filho obediente, está servindo a Ele e os propósitos dele. Agora vamos para a conclusão. Que privilégio! Somos agora filhos de Deus e irmãos de Jesus. Está lá em Romanos 8, 17 e 18. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Ah, pastor, eu gosto da igreja, mas eu vou lá, eu quero a chave de um carro novo, quero chave da minha casa, eu quero um bom emprego. Tem igreja que até para não, meus irmãos, vem aqui, que aqui você não vai ter mais problema. É mentira. Jesus foi contundente, não é? No mundo tereis aflições. O que quer dizer aflições? Você vai ser perseguido, muitas das vezes você vai ser desprezado, mas o teu coração agora pertence a Jesus. Você vai olhar para tudo isso e dizer: Senhor, Tu é o meu provedor. Eu tenho dito isso, estou servindo Jesus, desculpe que eu repito isso sempre, né? Há 62 anos, nessa minha carreira de 62 anos de cristão, que eu já estou fazendo 78, né? Já estou 80 quase, mas nesses 62 anos, Ele foi o meu provedor, o meu ajudador. O dia que os médicos me desenganaram, que eu operei o coração,
E os médicos me falaram que 7 anos estava garantido a minha vida. E de fato, quando chegou em 2012, entupiu tudo de novo e eu fui desenganado e voltei para casa para nem falar mais. Mas quando eu voltei para casa, eu recorri ao médico dos médicos. E isso aconteceu na sexta-feira. No sábado ele enviou um anjo no culto que eu estava, desentupiu todas as minhas veias. Olha só, de 2012, quando eu fui desenganado para morrer, já se passaram 12 anos. E eu estou aqui renovado para continuar fazendo a obra, porque eu tenho um Deus. Você também tem. O que você tem é que crer e tomar posse dessas bênçãos. Meu provedor, meu salvador, meu Senhor, meu ajudador. Quando eu estou apertado, eu vou para o joelho, Ele manda o socorro, porque Ele é o socorro bem presente não é? Para nós, o socorro bem presente na hora da angústia, o Salmo 46, louvado seja o nome do Senhor. Mas não esqueça, você tem que crer nessa verdade, você tem que tomar posse dessa verdade, amém? Esperamos, queridos, que esse texto tenha esclarecido suas dúvidas sobre a forma de servir a Deus. Quanto maior for sua proximidade com o Pai, mais claro vai ser seu entendimento sobre o que Ele quer que você faça para servi-lo diariamente. Então, busque intimidade com Ele e sua rotina. Amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor. Eu nem vi a hora, já acabou meu tempo. Mas eu gostaria hoje, antes de encerrar, brindar para vocês, que eu estava fazendo um ensaio ontem, né, que nós estamos viajando aí, daqui a pouco vamos estar viajando para Minas, e nós temos um grupo, que é o nosso grupo trio que vai louvar o Senhor, trio Brilho Celeste, e eu quero trazer um momento aqui para vocês, que foi no nosso ensaio, e eu prometi que colocaria esse louvor, depois o Ed vai colocar melhor, mas eu agora quero trazer para vocês, não é, este louvor para vocês serem também abençoados, e depois eu vou orar. Me permita passar um pouquinho, mas com certeza vocês vão ser muito abençoados por este louvor, que eu vou estar passando para vocês. Olha aí, ouça aí. Glória a Deus. Vamos cantar junto. Para ser o elevo espiritual, um louvor do nosso ensaio ótimo aqui na minha casa. Afrânio, bem-vindo, querido. Deus abençoe. Nós estamos enxertados nela. Foi só um ensaio. Vamos indo para BH, 10 e 12. Vamos estar com os irmãos lá.
mais vivo eu, Cristo vive em mim. Glória a Deus. Cristo Oliveira, Deus poderoso. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Olha aí. Aleluia! Cristo Oliveira! E nós estamos enxertados nela. Amém, queridos? Deus abençoe você que está comigo. Agora vamos conhecer nossos aniversariantes. Nossa irmã Rosimeire, né, mãe de Dorcas, companheira de muitos anos, não é? Louvado Deus Senhor, aniversariou ontem. Você aniversariou também com ela. Parabéns! E vamos citar o verso 12 do Salmo 90. Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Felicidade para todos que aniversariaram esta semana e que o bom Deus multiplique essa data por muitos e muitos anos. Não esqueça que ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs e o culto de São Miguel Paulista Sede será transmitido também, se desejar, mas não deixe do culto presencial, que é muito importante estarmos na casa de Deus adorando, né, presencialmente. Amém? Deus abençoe a todos. Uma boa semana, né? Vamos nos preparar para no próximo sábado estarmos lá no Jardim Cipramar. Nossa igreja do Jardim Cipramar estará aniversariando e nós estaremos lá glorificando ao Senhor com aquele povo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esses momentos, que possamos meditando na Tua Palavra, no encerramento dessas aulas. Pai, abençoe todos que estão comigo, se algum pedido, se algum socorro, se alguma ajuda foi colocada aí, que as Tuas mãos, que o Teu poder, que a Tua resposta venha sobre estas vidas, Pai. Também os nossos aniversariantes, abençoe grandemente, que possam continuar na Tua presença. Todo o povo que está comigo, todos que ainda vão assistir, eu já entrego nas Tuas mãos. Prepara-nos para o clamor do meio-dia, o clamor das 18 horas, os cultos. A nossa escola começa às 16 horas na nossa sede. Algumas das nossas igrejas fazem de manhã. Abençoa, se conosco por Tua misericórdia. Eu oro agradecido, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.